Bem, pessoal, hoje é o nosso segundo dia do minicurso. Estamos iniciando agora a segunda parte. E antes de entrar propriamente no segundo dia, eu queria relembrar algumas coisas a respeito de ontem, do dia 1, as questões que a gente focou e quais foram os nossos pontos principais. Na primeira parte da apresentação de ontem, a gente abordou a parte antes do RNA-seq. Abordamos a parte dos fundamentos de RNA e o transcriptoma. A gente definiu o que é o transcriptoma como conjunto de todos os RNAs expressos em uma célula tecido-condição. E a gente denotou uma das características do transcriptoma, que é a adaptabilidade. E por que esse transcriptoma ele é adaptável? A gente consegue mensurar com análise de RNA-seq. O nosso objetivo com análise de RNA-seq é justamente avaliar essa adaptabilidade do transcriptoma diante de determinada condição biológica, determinado experimento, e esse é o nosso intuito. A gente abordou coisas como o dogma central, fluxo da informação biológica, a gente falou sobre as edições do dogma, a partir dos conceitos de transcriptase reversa, de RNAs não codificantes, com o avanço no projeto Genoma Humano, com ENCODE. Então a gente viu isso tudo ontem. E por que isso foi importante? Porque a partir desses conceitos a gente consegue entender os objetivos de se estudar bioanálise transcriptômica e consegue compreender a função gênica, bem como os mecanismos associados a esses RNAs, os mecanismos moleculares. Essa foi a primeira parte da apresentação de ontem. A gente falou também sobre desenho experimental, a gente falou sobre planejamento em relação ao número de amostras, as réplicas biológicas, para que a gente tenha um número adequado, falando sobre a profundidade de cobertura de through-output, lembrando que o through-output da máquina do sequenciador representa aquela quantidade total em milhões de reads que aquele sequenciador suporta, enquanto a profundidade de cobertura está relacionada à quantidade de reads por amostra que é sequenciada. A preparação de biblioteca, que, como eu falei para vocês, eu quero que vocês imaginem como realmente uma ponte que liga a amostra, o RNA isolado da amostra, para o sequenciador. Essa ponte que liga esses dois pontos principais do RNA-seq e envolve toda aquela preparação em relação ao RNA. O RNA precisa ser isolado, o RNA precisa ser convertido em cDNA, amplificado, fragmentado para os sequenciamentos de short read. Então, ele pode passar pelo sequenciamento. Então, essa é a parte de preparação de biblioteca. E o protocolo de construção de biblioteca impacta diretamente a qualidade e o tipo de informação capturada. Então, a depender do seu objetivo na análise de RNA-seq, a preparação de biblioteca vai ser diferente. Como a gente viu, a preparação de biblioteca para RNA pode ser a de RNA mensageiro, que você isola o RNA mensageiro e exclui o resto, ou a de transcritos totais, que você apenas exclui o RNA ribossomal, o resto permanece. Então a gente também falou um pouco sobre as características do RNA em relação à sua característica instável e transitória. Então as amostras com RNA têm uma peculiaridade em relação a essa parte experimental, que a gente tem que levar isso em conta para preservação, para armazenamento, para todo o processo tem que ser isso tem que ser levado em conta, até ele ser convertido em cDNA para os tipos de tecnologia que não sequenciam diretamente o RNA, isso. E aí, o RNA-seq é hoje uma ferramenta central na biologia moderna, como a gente falou ontem, mas a sua atuação depende diretamente na qualidade do planejamento experimental. Então, isso aqui é uma parte fundamental para a análise de RNA-seq, e são conceitos que vocês precisam sair daqui sabendo. E por último, ontem, a gente falou sobre as tecnologias de RNA-seq. A gente abordou, não sei quem lembra aquela imagem das 3 gerações, que tinha a primeira geração, não comentei,
que era aquela geração de Sanger, a segunda geração, que com os sequenciadores Illumina de alta performance, e as de terceira geração são de long read. Então a gente comentou sobre Book RNA-seq, que, como eu falei, quando ouvi Book RNA-seq, eu quero que vocês lembrem de tecido e população de células, que é o sequenciamento feito com o grupo maior, um grupo de células do tecido. Então inclui várias subpopulações celulares, o que pode trazer alguma alteração na análise. Mas o Book RNA-seq tem várias vantagens, a questão do custo, o output, cobertura. Então, ele tem as suas aplicações. Também a gente comentou sobre Single Cell RNA-seq, que já traz outra abordagem para a área de RNA-seq, que essa metodologia, essa tecnologia oferece uma resolução célula a célula. Então, é capaz de, por meio de um foco hidrodinâmico, normalmente, separar as células e individualmente lisar elas, adicionar um barcode, que é um marcador da célula. Esse RNA é convertido em cDNA amplificado, e aí, então, tem um sequenciamento, e aí você consegue fazer essa avaliação do perfil do transcriptoma daquela célula específica, que é uma vantagem muito significativa. E por último, a gente abordou a última geração, né, long read RNA-seq, que principalmente as tecnologias são a de PacBio e a de Nanopore. PacBio é o sequenciamento em tempo real, que é o SMART, que utiliza aquele grampo que eu comentei, que se liga ao cDNA, e aí a polimerase fica sempre rodando. E aí permite esse sequenciamento em tempo real. E a de Nanopore, que traz algumas questões diferenciais, que o Nanopore traz duas coisas principais que são inovações, né? É a única tecnologia que permite você sequenciar diretamente o RNA, porque ele passa por aquele nanoporo de proteína, que tem o campo elétrico, e aí tem esse campo elétrico, e o RNA, por ser negativo, vai passar por esse poro e induzir uma mudança na corrente elétrica. E aí o equipamento percebe essa mudança e faz o base calling, associa essa mudança de corrente com a base nitrogenada. Esse é o base calling, né? A chamada de base. E a outra coisa diferencial dele é que ele permite você identificar metilações, modificações pós-transcricionais nesses transcritos, justamente pelo fino toque, que é você avaliar as mudanças de corrente elétrica. Como eu comentei, a escolha da tecnologia deve ser guiada sempre pela pergunta biológica e o objetivo da pesquisa. Cada abordagem tem suas vantagens e desvantagens. Aqui eu faço alguma pergunta. Tem alguma pergunta em relação ao dia 1? Alguém tem algum questionamento que queira fazer? Alguma coisa que não ficou bem entendida ou está tudo certo? Porque aí a gente já segue pro dia 2. Tá tudo certo? Beleza, Vitor. Beleza, Henrique. Então, trazendo agora a introdução para o nosso segundo dia. Como nós vimos, existe uma grande diversidade de tecnologias que possuem metodologias distintas e objetivos distintos, mas, em geral, elas vão compartilhar uma estrutura geral de análise bem parecida. O que vai variar entre essas tecnologias são as ferramentas utilizadas, a resolução e a complexidade dos dados gerados, não a lógica do workflow. Então, a depender do tipo de tecnologia, vai ter algumas adições nas etapas de workflow, mas a linha, o raciocínio geral sempre vai ser o mesmo. E aí, como eu comentei ontem, a gente precisa, para os fins desse mini curso, fazer uma seleção do tipo de tecnologia que a gente vai trabalhar. Porque não teria como eu fazer aqui no mini curso, fazer simultaneamente, por exemplo, controle de qualidade. Não tem como eu sair apresentando todas as ferramentas que podem ser utilizadas em vários tipos de tecnologia, mesma coisa para o mapeamento. Não tem como sair apresentando várias simultaneamente. Faz mais sentido eu escolher uma delas
e trabalhar com elas para que vocês possam entender as outras. Então, próximo dia desse mini curso eu selecionei a de Book RNA-seq por alguns motivos principais, pela acessibilidade financeira, que existe a maior viabilidade econômica dos sequenciadores de Book RNA-seq de Illumina, especificamente, o que torna esse tipo de sequenciador mais presente nos laboratórios, projetos de pesquisa, e, consequentemente, vocês têm maior probabilidade de ter um contato prático durante a trajetória de vocês com ele. A base metodológica foi do Book RNA-seq, foi a primeira a ser desenvolvida, essas de short read. Então, meio que se você entendendo essa parte de Book RNA-seq, workflow de Book RNA-seq para Illumina, vai facilitar vocês entenderem outras tecnologias. Aí vocês vão poder entender a de single cell RNA-seq, long read, e é sempre importante começar pelo clássico, né? Então, por isso que eu selecionei o Book RNA-seq, inclusive no Colab. E aqui é a apresentação da pipeline. São as etapas de análise de uma análise de RNA-seq. Então, basicamente, o que acontece? Ontem nós encerramos o dia no ponto em que o sequenciamento foi feito. Vimos os tipos de sequenciamento e como eles funcionam. A gente viu todo o desenho experimental e chegamos na parte que o sequenciamento é feito. Tá. Aquele sequenciador fez o base calling, ou seja, daquela base e fez toda a sequência, terminou tudo. Então agora nós temos em nossas mãos, ou nos nossos computadores, arquivos brutos gerados pelo sequenciador, que são nos formatos FASTQ ou FAST5. E aí a gente precisa, o que é que nós vamos fazer com essas reads, com essas leituras, para ter retirar desses dados uma informação biológica relevante. Esse é o objetivo de hoje. Hoje é o corpo realmente do que é um RNA-seq. E esse processamento envolve algumas etapas. Envolve, primeiramente, a etapa de controle de qualidade, onde a gente vai ver os tipos, os formatos dos arquivos, a qualidade dos arquivos, a qualidade do sequenciamento, e a gente vai garantir que esses dados tenham uma boa qualidade para as etapas seguintes. Nós vamos fazer a parte de filtragem e mapeamento, aplicar os filtros para refinar os dados que estão com baixa qualidade, então poder seguir para um mapeamento em relação ao genoma de referência, ou transcriptoma de referência. E, a partir disso, nós podemos identificar esses transcritos que foram mapeados, podemos fazer a quantificação deles, ver como é que está o nível de expressão desses transcritos a partir da expressão diferencial. Nós vamos ver quais são os genes que estão diferencialmente expressos naquela condição. E aí, a partir disso, nós vamos ter uma lista de genes diferencialmente expressos e vamos poder associar esses genes a vias biológicas, vias moleculares, vias patológicas importantes, a partir da parte funcional da pipeline, que é o enriquecimento e co-expressão. A gente identifica as vias enriquecidas e padrões de co-expressão gênicas através de redes de interação para insights mais profundos que a gente vai chegar lá. Então, as análises de expressão diferencial, enriquecimento funcional e co-expressão transformam os números em conhecimento biológico, que é o que a gente quer fazer. Tá. Vamos começar agora. Antes da pipeline, a gente precisa realmente entender quais são os tipos de arquivo. E por quê? Porque muitas vezes isso aqui também gera confusão. Às vezes vê um nome parecido, tipo, eu tenho um arquivo, você já está familiarizado com o arquivo FASTQ, e aí vem um arquivo, você ouve falar de um arquivo FASTA. Aí, será que é a mesma coisa? O que é que tem de diferente? É importante saber que existem diferentes formatos que são utilizados ao longo do workflow. E cada um armazena tipos de informações distintas. Sequências, qualidade e sinais brutos. FASTQ é o formato padrão de saída dos sequenciadores de Illumina, em geral de outras tecnologias também. A maioria vai ser FASTQ, que contém a sequência de nucleotídeo e a qualidade por base da sequência, que vai ser codificado em um sistema que a gente vai comentar um pouco mais na frente.
FASTA é o segundo tipo de arquivo, que possui um formato bem mais simples do que o de FASTQ. Na realidade, ele só contém o identificador e a sequência, que é usado para genomas de referência, transcriptomas e indexação. Vai falar na frente também. E o FAST5 é um formato de saída exclusivo dos sequenciadores de nanopore. Ele armazena os sinais elétricos brutos gerados durante as leituras das moléculas. Entrando aqui para o FASTQ, que é o principal. É a principal saída de Illumina, sendo o ponto de entrada de qualquer workflow de RNA-seq em geral. Vai armazenar as sequências de base, no caso do cDNA-TCG, de cada read gerada no sequenciamento. E possui essa qualidade por base. E aí o arquivo FASTQ é um bloco estruturado de 4 linhas por read: identificador, sequência, separador e qualidade, como a gente vai ver aqui. Aqui é uma estrutura de um arquivo FASTQ que vocês precisam saber como é que funciona, até porque quando vocês forem pegar amostras de RNA-seq, vocês precisam ver se o arquivo está íntegro, se o arquivo tem algum defeito. E é importante que tenha, se é um arquivo FASTQ, vai ter essa estrutura. E como eu falei, são 4 linhas. A linha 1 é o identificador, essa primeira aqui, que começa obrigatoriamente com arroba, e contém os metadados da read. Tem o instrumento, tem as coordenadas, o índice da amostra, tudo nessa primeira linha. Na segunda linha, apresentado realmente a sequência que foi sequenciada. Então, é o cDNA que passou pelo sequenciador, e vai ter esse enfileiramento, vai ser a extensão do comprimento da read. A linha 3 vai ser um separador, que separa a linha 2 da linha 4. E a linha 4, que é essa última aqui, que é a linha do thread score, que apresenta os caracteres que estão de acordo com uma linha de codificação americana, que corresponde à qualidade da base. A gente vai ver isso um pouco mais na frente. Mas o que vocês precisam saber agora é que essa linha 4, obviamente, deve ter a mesma quantidade de caracteres que a linha 2, porque corresponde à qualidade por base. Então é na mesma coluna. E aí pronto. Aqui, entrando nessa questão da quarta linha, que é a linha da qualidade. Ela indica confiabilidade por base. O quality score representa a probabilidade de erro em cada chamada de base, ou seja, em cada base call. Então, se a qualidade indica se a acurácia com que aquele nucleotídeo foi assimilado corretamente. Quanto maior o valor, mais confiável a base sequenciada. E aí, como eu falei, essa escala de codificação da quarta linha, que é esse aqui que está na direita, e cada caractere representa um thread score crescente, de Q0 até Q40. Ele está de acordo com essa codificação ACE, que é uma codificação norte-americana que utiliza esses caracteres para associar um número. Isso facilita, do que por exemplo, teria que digitar 25, e aí ocuparia 2 colunas. Entendeu? Então, isso aqui é para facilitar essa questão no próprio arquivo. E aí, sobre a escala thread, eu vou comentar um pouco mais para frente, mas ela dá a acurácia com que aquela base foi assimilada. E isso é importante por quê? Porque a partir desse quality score que tem no FASTQ, a gente vai poder utilizar esses scores de qualidade para realizar a etapa de controle de qualidade. O próximo arquivo, o arquivo FAST, é muito mais simples que o FASTQ, apenas contém o identificador e a sequência. E então ele vai ter uma linha de identificador, o nome, o ID da sequência, alguns metadados, e o resto, que é o resto das linhas, tudo representa a linha de sequência. Não tem score de qualidade. Então, para que ele é utilizado se ele não tem score de qualidade? Ele já é meio que uma sequência fixa. Então, ele é utilizado como genoma de referência. Porque se você está usando um genoma de referência, um genoma de referência, por exemplo, de humano, é aquilo ali. Já foi sequenciado, já foi feito projeto no humano, já sabe tudo. Então, não tem sentido ter score de qualidade porque ele não foi sequenciado. A mesma coisa para o transcriptoma e a indexação, que a gente vai ver os índices de mapeamento. Então, são sequências fixas. Então, é um propósito totalmente diferente do FASTQ.
FastQ são amostras que estão do experimento, que foram sequenciadas. E o Fast5, que é o último tipo de dado, é o de nanopore, que é totalmente diferente dos outros. Por quê? Porque ele possui sinais elétricos brutos. Então ele registra aquela corrente única que eu disse que é interrompida com o fluxo da fita de RNA ou DNA. Então ele mantém isso. Também mantém os metadados dos experimentos, informações sobre a RAM, o dispositivo, condições e configurações utilizadas, e as sequências que podem estar presentes, que vão estar presentes no base calling, né? Então, o ponto central é que Fast5 não contém apenas as sequências, mas contém os sinais elétricos brutos, original. E isso que permite com que as análises com nanopore sejam diferenciadas. Porque aquela questão que eu comentei sobre a modificação epigenética, né, pós-transcricional, como a N6-metriadenosina, que é uma das assim, modificações pós-transcricionais mais conhecidas, ela pode ser identificada por meio desse sinal elétrico bruto. E aí, então, depois esse Fast5 vai ser convertido em FastQ por essas ferramentas de base calling, que a padrão é o GUP, que normalmente já está instalado no sequenciador. Só alguma pergunta em relação aos dados, tudo certo? Que aqui a gente vai seguir para a parte de controle de qualidade, a primeira etapa do workflow. Show. Vamos lá, controle de qualidade com FastQC. Agora que a gente conhece os formatos de saída dos sequenciadores, a gente entra no primeiro passo da análise de RNA-seq, o controle de qualidade. E a principal ferramenta utilizada para isso, disparada, é o FastQC. Muitas vezes, até para aqueles que não são de short read, tipo de long read, se usa o FastQC. Apesar que isso gera alguns problemas, porque a leitura de long read tem um tipo de padrão de erro associado, então muitas vezes vai aparecer no FastQC como uma qualidade mais baixa. Mas mesmo assim, FastQC é uma ferramenta amplamente utilizada. E aí, a partir dessa ferramenta, a gente consegue fazer a avaliação da integridade dos dados, verificar a integridade das amostras de RNA sequenciadas antes de qualquer análise. A gente consegue fazer a avaliação da qualidade das sequências, ver como elas estão, e ele próprio, essa ferramenta, ela não realiza os filtros, mas ela indica, ela meio que dá a visualização para que você possa aplicar os filtros. Ela indica as reads de baixa qualidade, ela indica posições de baixa qualidade na read, então ela permite que você corrija os erros e aplique outras ferramentas para filtrar esses dados e filtrar esses erros. Então, as reads sequenciadas precisam passar por esse controle de qualidade para garantir a precisão e confiabilidade das inferências biológicas. E aqui a gente retoma aquela questão, por que eu comentei no FastQ do Q-Score, né, que é o Thread Quality Score. Porque esse é o parâmetro utilizado pela ferramenta FastQC para realizar o controle de qualidade. Porque esse parâmetro ele mede a acurácia do base calling, em que cada score relaciona a probabilidade de que o nucleotídeo seja assimilado errado. E ele tem essa é a fórmula do Q-Score. E por que é importante saber essa fórmula? Porque o importante é você saber que esse parâmetro tem base logarítmica. E por que é importante saber que esse parâmetro tem base logarítmica? Porque se você não souber isso, provavelmente você vai fazer uma interpretação errada do resultado do FastQC de controle de qualidade. Por exemplo, vamos dizer que uma amostra, a média de qualidade de Thread Quality Score de Q10. Isso significa que uma base em 10 existe a probabilidade dela ser assimilada errada. Então, a probabilidade de erro seria de 10%, que é 90% de acurácia. Se você não soubesse que esse parâmetro tem base logarítmica, quando fosse para o Q20, o que é que você imaginar? Não, se o Q10 é uma base assimilada em 10, então o Q20 deve ser 1 em 20.
Então você ia interpretar errado. E o que é que ia acontecer? 1 em 20, a probabilidade de erro seria de 5%. Né? Isso aqui seria o equivalente a 95% de acurácia. O que pode não parecer diferente, porque 95% para 99%, que é o certo. Mas imagine que você está tendo milhões de leituras. Então, milhões de leituras com 150 palavras de base. Então, isso vai ser uma diferença significativa no final. Então, como a gente sabe que tem base logarítmica com base 10, então o Q20 não é 1 em 20, é 1 em 100. Então, será um nucleotídeo errado em 100 assimilados. É a mesma coisa para o Q30, são 1 em 1000. E Q40, 1 em 10.000. Então, vocês veem que a acurácia é muito alta. Mas mesmo assim, como a gente trabalha com muitas leituras, a gente precisa disso. A gente precisa garantir que os nucleotídeos sejam assimilados corretamente. E essa é a parte do Q-score. E aí, a partir disso, a ferramenta vai avaliar essas propriedades da amostra que foi sequenciada. Esse aqui é um FastQC Report de uma amostra de uma análise que eu fiz ano passado. E vocês conseguem ver aqui o sumário das principais coisas que são avaliadas. Estatísticas básicas, isso aqui, que dá o nome do arquivo, o tipo de sequenciamento, o total de bases, porcentagem de GC, comprimento da sequência, já dá algumas estatísticas aqui. Mas, em geral, dá a qualidade da sequência por base, por sequência, a qualidade por sequência, dá vários parâmetros interessantes. E entre os três que eu destaquei aqui para o fim desse mini curso, os três mais importantes é a qualidade por posição, ou seja, a qualidade da read, a cada posição de par de base, o primeiro par de base, o segundo, a qualidade, que fornece a qualidade média, o número de sequências, e o comprimento das reads, que vai variar, dependendo do tipo de tecnologia que você usa. E aí, mas é importante você avaliar isso. Esses são os principais gráficos utilizados para a avaliação da qualidade do FastQC. E analisar eles sistematicamente em cada amostra é fundamental antes de prosseguir para o resto da pipeline. Então, aqui nós temos o primeiro gráfico, que é a qualidade da sequência por base. Isso aqui é o primeiro gráfico que sai numa análise FastQC quando você coloca as suas amostras. Né? E aqui embaixo no eixo X vocês conseguem ver a posição na read por par de base. E aqui no eixo Y vocês conseguem ver a qualidade, que no caso é aquele Q-score. E vocês veem que essa amostra não está com uma qualidade bacana. Olha, aqui de 0 a 20 a ferramenta coloca de 0 a 20 no Q-score, ele coloca como uma amostra de qualidade ruim. De 20 a 28 seria uma de qualidade moderada. De 28 a 40 seria uma de excelente qualidade, né? De boa qualidade. E aqui a gente consegue ver que como é que você interpreta. Aqui é uma amostra, lembra que na mesma amostra foram feitas várias leituras. Então, tem várias leituras da mesma amostra. Para essa amostra, todas as leituras na posição 1 tem essa média nessa linha azul. Essa linha azul é a média da qualidade. E enquanto a vermelha é a mediana. E aí ele faz um box plot dos valores totais, né, das reads. Mas o azul é essa média da qualidade do sequenciamento. E aí, o ideal para que você, para trabalhar com Illumina, é que todos estejam na qualidade boa, que é acima de 28. E perceptivelmente essa amostra não está bacana. Provavelmente, mesmo que você aplicasse filtros aqui, ela ainda não ia ficar bacana. Seria uma amostra para descarte essa aqui. Já no outro gráfico que eu comentei, que é importante, é o score de qualidade por sequência. Aqui no eixo X a gente tem a média da qualidade da sequência, no thread score, no Q-score, e no eixo Y a gente tem a quantidade das sequências, e aqui é zero. Aqui é zero. O ideal é que nossas sequências estejam para esse lado, no lado direito, em boa qualidade. Isso indica para todas as sequências daquela amostra. E aqui, todas as reads, a distribuição das sequências para aquela amostra. O ideal aqui
Perceptivelmente, essa aqui é de outra amostra, tá? Não é da mesma do primeiro gráfico. Porque essa aqui está com uma boa qualidade. Eu percebo que, à medida que vai subindo na quantidade das sequências, da reads, elas estão mais à direita. Então, isso aqui, a maioria, está pelo menos a 33 aqui de qualidade, até 40. Então, já é uma amostra com boa qualidade de sequenciamento. Isso aqui daria para trabalhar. Já essa aqui mostra que, para essa amostra, as sequências variam entre 74 e 76 pares de base, que tem pouca variação. Então, esses são os principais gráficos que a gente avalia no FastQC. E aí, o que a gente pode pensar? Queria que vocês imaginassem agora, vocês numa situação em que vocês precisam rodar um FastQC em um experimento que tem 50 amostras. O que é que ia precisar acontecer? Vocês iam precisar ler manualmente todos os reportes do FastQC para 50 amostras, que é uma coisa que ia dar muito trabalho. Então você ia ter que avaliar cada gráfico desse aqui, do sumário, você ia ter que fazer para 50 amostras e ler todas. Obviamente, isso não é uma coisa que é feita, porque isso dá muito trabalho. Por isso que a gente utiliza a ferramenta MultiQC. MultiQC é uma ferramenta que ele não realiza controle de qualidade, é só um agregador de resultado. Então você realiza todas a run no FastQC, você junta os relatórios de qualidade por amostra, e aí você usa o MultiQC para botar tudo em um só arquivo, que é um relatório de MultiQC, que é a mesma coisa, só que unindo todas as amostras. E aí o MultiQC ele une todos esses arquivos de FastQC em um reporte único e interativo que permite comparar as qualidades entre as amostras de maneira eficiente. E aí, a partir dessa análise consolidada, identificando as amostras que precisam de reajuste, de remoção de regiões iniciais e finais de baixa qualidade. E aí a gente toma essa decisão. Prosseguir ou aplicar filtros para melhorar a qualidade. Então, isso é a primeira etapa que a gente faz. É o controle de qualidade das nossas amostras para ver se elas estão de boa qualidade na saída do sequenciamento, ou e a gente junta tudo com o MultiQC, para juntar tudo em um único reporte. E aqui eu trouxe aqui uma imagem de um report do MultiQC só para exemplificar, que é a mesma que a mesma coisa que aquele primeiro gráfico do FastQC que eu mostrei, é a posição por base, o par de base aqui, e o thread score no eixo Y. E aqui, só que aqui mostra para todas as amostras. Todas as amostras estão aqui, e não apenas uma. Então, todas as sequências de todas as amostras estão aqui, e ele mostra essa variação. Nesse caso aqui, vocês conseguem perceber que no início no início da amostra tem uma leve queda de qualidade, mas depois, a partir do sexto par de base, ele já fica ok, já fica com 40. No final dá uma caída também. Então, essas são coisas que a gente avalia no controle de qualidade, que são importantes para as análises seguintes. Até aqui tudo certo, que aí a partir disso a gente consegue fazer a filtragem e o trim. Alguma dúvida? O que seriam esses reportes? Então, os reportes do FastQC, ele pega, a ferramenta pega a quarta linha, que é de qualidade, que tem a qualidade de cada nucleotídeo, e ele faz uma média para aquela sequência, para indicar a qualidade do sequenciamento, se foi bem feito. Então, esse report é basicamente uma forma de visualizar a qualidade da sua amostra. E aí, o MultiQC gera outro reporte que junta todos os outros reportes do FastQC, entendeu? Para poder visualizar em um canto só. E você vê a qualidade dos seus dados. Deu para entender, Vinícius? Essa média tem a ver com True Output? Não tem a ver. Porque lá no True Output é simplesmente quantas reads você consegue fazer. Pode conseguir fazer, sei lá, 400 milhões. Mas não necessariamente as 400 milhões vão estar boas, entendeu?
Você pode ter uma alta capacidade de throughput, mas você fez o desenho experimental errado, então a qualidade está ruim. E a média aqui vai dar baixo, entendeu? Faz sentido? São coisas diferentes. Não necessariamente uma coisa, um throughput alto vai ter boa qualidade. E não necessariamente uma coisa, um throughput baixo vai ter qualidade ruim. Uma coisa não tem muito a ver com a outra, entendeu? São coisas diferentes. Show. A partir disso, a gente pode seguir para o próximo passo. Beleza. Eu avaliei a minha read, as minhas amostras. A qualidade está boa, está ruim? Como é que está? Vamos seguir como exemplo essas amostras aqui. Se vocês tivessem que fazer aqui, tomar alguma atitude para que essas amostras ficassem tudo em 40, o que é que teria que ser feito? Aqui no início seria só tirar essa parte inicial, né? Porque essa aqui caiu, no início caiu. Mas o resto está próximo ao 40, está o equivalente a 40 ali, que é uma de excelentíssima qualidade. Essa aqui essa amostra já, com certeza, já iria passaria direto, não precisaria fazer filtragem. Mas, considerando aqui se fosse o perfeito do perfeito, para essa amostra ficar perfeita do perfeito, você teria que tirar essa fração inicial aqui. Porque, normalmente, nos sequenciamentos, a fração inicial e a final sempre tem um erro de leitura, que o sequenciador está começando. E aí, é isso que se chama o processo de trimming. Você remove meio que a cauda e o início e a cauda da read. E você corta assim para que fique só a boa qualidade. Então, essa parte de filtragem trimming, o que a gente faz é a gente poda, a gente meio que refina os nossos dados para que fiquem os melhores possíveis. É isso que eu quero que vocês lembrem do filtragem trimming, você está refinando os dados para que eles fiquem com a maior qualidade possível. Ou seja, o que é que significa ter boa qualidade? Significa que aquele nucleotídeo que está naquela read é aquilo mesmo. Não tem nenhum erro. É garantir que o que a gente tem de dado é verdadeiro. E não erro de sequenciamento, erro aleatório. Esse é o objetivo que a gente tem nessas etapas iniciais. Garantir que seja uma boa qualidade. Trimming significa aparar esse início e o final da sequência para melhorar a qualidade, como a gente viu aqui. Seria aparar esse comecinho e o final. Então, ele também é utilizado para adaptadores ou barcodes, que são adicionados durante a preparação de biblioteca. E aí, o data cleaning da RNA-seq, exato. E aí, eu não sei se vocês lembram, mas eu comentei que lá na preparação de biblioteca são adicionados barcodes. E é nessa etapa que eles são retirados. A própria ferramenta reconhece os barcodes, porque os barcodes utilizados comercializados, né? Ele já tem identificadores. E aí o sequenciador, a ferramenta já reconhece e tira eles. E fica só a sequência pura. E a outra etapa é essa parte de filtragem. E o que é que seria a filtragem? A filtragem é um pouco diferente do trimming, que é a mesma ferramenta que faz, que é o FastP. O FastP, ele vai fazer essa filtragem das reads que tem baixa qualidade. Ele tem 3 tipos principais de filtros. O de qualidade média, o comprimento mínimo da read e o comprimento máximo. Pode ficar um pouco confuso agora. Mas o FastP, ele pega vou trazer aqui, por exemplo. Vocês lembram que aqui, uma mesma amostra tem várias leituras. Foi feito vários sequenciamentos, várias reads da mesma amostra. O que é que a ferramenta FastP vai fazer para filtragem? Olha, ele vai dizer assim, eu quero que só passe no meu dado reads que tenham uma média acima de 40, acima de 30. Então, só vai passar quem tem acima de 30. Então, todo o gráfico vai ficar acima de 30. Então, esse é o papel da filtragem, você garantir que as reads tenham uma qualidade média de 30, de uma boa qualidade. E aí essas reads que estão abaixo desse limiar mínimo serão removidas
para evitar o ruído nas análises. Outra é com base em comprimento, que pode ser comprimento mínimo ou máximo. Às vezes pode ter erro no sequenciamento e ser read muito curtos, de 10 pares de base. E aí elas também podem ser descartadas. Mesma coisa de comprimento máximo. Também pode descartar se for uma coisa exacerbada, que não faz sentido ser um transcrito, pode ser descartado também, e o FastP faz isso. E aqui eu trouxe esse boxzinho aqui só para lembrar por que a gente está fazendo tudo isso. A gente está fazendo isso, a filtragem, a partir dos dados de controle de qualidade, para garantir que as nossas reads dos nossos dados sejam confiados para as inferências biológicas que a gente vai fazer lá na frente. Imagine se não fosse confiável. Imagine se tivessem erros nas nossas sequências e a gente não pode confiar que aquela nucleotídeo que está ali deve estar ali realmente ou é um erro. Então, é importante para que a gente garanta que a nossa conclusão biológica é relevante e é verdadeira. Então, por isso que a gente faz controle de qualidade e filtragem em trino. Até aqui tudo certo? Alguma pergunta em relação ao FastP? Show. Agora, o que é que a gente recebeu? Vamos retomar. Então, o que a gente tem agora, depois da filtragem, são dados de boa qualidade. Então, a gente tem as reads dos transcritos nós temos as reads dos transcritos das amostras que a gente sequenciou. E estamos aqui considerando que elas estão de boa qualidade. Agora a gente entra na terceira etapa, que é a etapa de mapeamento. E a gente vai utilizar essa ferramenta que é a STAR. E aqui, o objetivo é identificar de onde cada read veio em relação ao genoma. E aí inferir o nível de expressão gênica. Então aqui nós temos um desafio. Nós temos milhares de reads curtas, de transcritos assim, curtos, que no caso não são transcritos completos, né? São fragmentos de transcritos, essas reads. De 50 a 150 pares de bases. E esses fragmentos agora precisam ser reunidos para reconstruir os transcritos. Então imagine assim, o transcrito era sequenciamento. Então agora eu tenho vários pedaços pequenos. E eu queria que vocês imaginassem isso exatamente como quebra-cabeça. E eu não sei quem é que gosta de montar quebra-cabeça, mas eu gosto muito. Eu sou fã de montar quebra-cabeça. Normalmente a gente nunca monta quebra-cabeça aleatoriamente. A gente sempre usa a imagem que veio na caixa do quebra-cabeça, que tem tem a imagem completa do que é que você quer montar com o quebra-cabeça. E de maneira semelhante, o mapeamento funciona dessa forma. Porque a gente tem um molde, uma imagem, para que a gente possa usar de referência para montar esses transcritos. E isso é o genoma ou o transcriptoma de referência. Então, Book, Single Cell RNA-seq, Long Read RNA-seq, vai utilizar uma referência para orientar esse alinhamento. Então, esse genoma ou transcriptoma de referência funciona como um molde para montar esses transcritos e reconstruir as peças, encaixar as peças. Só que aí que tá. Beleza. A gente tem essas reads que vão ser reconstruídas, vão ser encaixadas as peças para formar o transcrito de RNA completo. RNA mensageiro, enfim. Vai fazer isso. Mas existem alguns desafios. Como a gente comentou ontem, existe a questão do splicing. Então, existem regiões que não são contíguas no genoma devido ao splicing. Então, por exemplo, no genoma a gente vai ter, em um gene, vai ter exons e introns. E aí os exons não são contíguos, ou seja, não são adjacentes no genoma. E no transcrito ele vai ser. Então a gente tem esse desafio de montar em relação ao genoma, só que o genoma, ele vai ter esses espaços de introns que não vai ter no exon, não vai ter no transcrito. Então isso é uma dificuldade. E o outro dificuldade é esse alinhamento na presença de erros e variações genéticas. Se tiver algum erro de sequenciamento, algum erro na leitura, vai dificultar muito esse mapeamento. E aí, a ferramenta principal é o STAR,
que é um alinhador splice-aware, que a gente vai comentar, projetado para lidar com junções exons de forma eficiente. E aqui eu trouxe uma imagem para ilustrar o que é que significa o mapeamento. Então, aqui em cima, nós temos as reads, tá certo? Saiu das amostras. Vamos dizer que isso aqui é de uma amostra só. A gente tem que pegar esses reads, que seriam as peças de quebra-cabeça, e montar, juntar elas. E aqui é exatamente o genoma, que a gente usa como molde, e a gente precisa montar, fazer a equivalência do transcrito em relação ao genoma. E aí a gente consegue ver quais são o transcrito completo, a partir do genoma. E aí, a partir disso, nós somos capazes de quantificar. Quantificar, imagine que, por exemplo, aqui, em uma fração aqui, é porque essa imagem não está destacando a fração gênica, né? Mas que imagine que tem um gene que aqui no genoma tem introns. Então, aqui vai ter esse espaço entre o transcrito. Porque essa parte do exon alinha para partes diferentes do genoma. Vocês estão entendendo? Então, aqui, essa fração no genoma seria o intron, que foi removido no splicing. Por isso que está assim essa read. Então, a partir disso, nós podemos alinhar nossos reads ao genoma e aí quantificar. Então, agora eu identifiquei, não, esse gene aqui, o gene TP53, está com essa quantidade de transcritos aqui na minha amostra. Então, a gente consegue quantificar a partir disso. E essa outra metodologia, eu vou comentar já na frente, mas por enquanto eu quero que vocês foquem aqui na da esquerda, que é um alinhamento utilizando a referência, que aqui é o genoma. Aqui entra um dos desafios que eu disse ontem que ia comentar hoje, né? Questão do splicing alternativo, que é um grande desafio. Como eu comentei, o splicing convencional, os genes possuem exons e introns. Os exons são as regiões codificantes do gene e introns são as regiões não codificantes. O splicing, que ocorre no pré-RNA mensageiro, remove os introns e conecta os exons para gerar o RNA mensageiro maduro. Só que o splicing alternativo, ele permite que um único gene, no caso aqui, ó, essa fração de DNA aqui nessa imagem, um único gene com 5 exons, ó, exon 1, 2, 3, 4, 5, aqui as regiões entre os exons seria os introns, ele permite que o mesmo gene gere múltiplos isoformas de RNA mensageiro. O mesmo gene gerando 3 formas diferentes de RNA mensageiro. E isso através de algumas formas de tipos de splicing alternativos. Por exemplo, exon skipping. O exon é pulado, então ele não entra não é incluído no RNA mensageiro. Os sítios alternativos, outros de sítios 5' ou 3' alternativos. Retenção de intron. O intron permanece no transcrito, que não deveria permanecer no splicing normal. Exons mutualmente exclusivos. Se um aparecer, o outro não vai aparecer no transcrito e vice-versa. Então, nós vemos que o splicing alternativo traz uma grande variedade de isoformas de RNA mensageiro. E aí, esses diferentes RNA mensageiros vão gerar diferentes proteínas. Aí agora, isso traz um grande desafio computacional para a fase de mapeamento. Por quê? Justamente porque, imagine, vocês têm agora uma peça de quebra-cabeça, vamos dizer que vocês têm um fragmento de exon, esse exon 3 aqui. Agora, a sua peça de quebra-cabeça pode ser usada em 2 lugares diferentes, para reconstruir 2 transcritos diferentes, que codificam proteínas diferentes. Então, peraí, calma aí. Aí torna o nível da reconstrução muito mais difícil, porque é como se você tivesse um quebra-cabeça que tem regiões repetitivas. E aí você precisa, peraí, onde é que essa peça encaixa? E isso é um desafio. E aí, a solução são esses alinhadores splice-aware como o STAR, que quebram as reads e alinham em segmentos separados, permitindo a detecção de junções de splicing até de novas isoformas. Então, o STAR, ele consegue reconhecer essas junções exon
E ele consegue, como a gente vai ver lá na frente, ele consegue fragmentar a sua read e tentar encaixar ela em vários lugares. E aí ele consegue levar em conta essa questão das isoformas. E sem essa metodologia Splice-Aware, que leva em conta essa questão do splicing, a maioria das reads de RNA-seq simplesmente não iam alinhar no genoma, por causa das questões em relação aos introns, que não é, os exons não são adjacentes, não são contíguos, então não ia ter que as reads podem mapear em múltiplas isoformas simultaneamente, dificultando a origem correta, a atribuição correta da origem, como nessa situação do exon 3 que eu falei aqui, que são duas isoformas diferentes com o mesmo fragmento. Isso torna difícil. Multimapeamento, ou seja, a sua read ela é mapeada em vários lugares no genoma, por causa dessa questão das isoformas. E aí é difícil de saber de qual isoforma aquela sua fração da read veio. E aí eu trouxe aqui essa solução parcial, só para lembrar que as tecnologias de long read, ela pega o transcrito completo, ou parcialmente quase completo, né? Então ela basicamente já pegaria esse transcrito aqui, esse RNA mensageiro quase completo. Então você não precisaria montar o quebra-cabeça, porque já estaria, ele facilita muito mais essa questão de descoberta de isoforma, porque já está inteiro, você não precisa reconstruir nem tentar adivinhar qual certo. Então é uma grande vantagem em relação a descoberta de isoformas. Vale muito a pena utilizar, se o seu foco é descoberta de novas isoformas, vale muito a pena usar a tecnologia de long read. E aí, o uso da notação é que orienta o mapeamento. O arquivo GTF é um arquivo que tem as features genômicas. Ele não possui a sequência do DNA de referência, por exemplo, mas ele possui, vamos dizer, uma lista de genes transcritos. Cada linha é um gene ou transcrito, uma isoforma, que está associado à coordenada genômica. Então, por exemplo, o arquivo GTF pode ser utilizado junto com o genoma de referência para associar, não, essa isoforma aqui, as coordenadas no genoma dela são essas aqui. Então, quando você for usar o mapeamento, você já tem o mapa. Você já tem, ó, essa isoforma tem essas coordenadas, então é aqui. Então, já ajuda muito na questão da reconstrução. Isso se tiver esse arquivo de anotação, que é o GTF. Se não tiver, aí é uma atividade difícil. Porque imagine, vocês terem que reconstruir, montar esse quebra-cabeça sem o molde, sem a referência. É um desafio muito maior. Mas existe um jeito de fazer isso também, porque o RNA-seq deve ser capaz de descobrir novas isoformas não previstas no genoma de referência. E aí é aí que entra aquela outra metodologia que eu falei lá atrás, essa metodologia da direita aqui, que não leva em conta inicialmente um molde de referência, o genoma de referência. Até aqui, vocês conseguiram entender a parte do mapeamento, desse mapeamento da esquerda, que é um mapeamento guiado ao genoma de referência. Tudo certo? Algum questionamento? Show. Então, nesse primeiro que a gente viu com o STAR, a gente usa um molde. A gente usa a imagem da caixa de quebra-cabeça para orientar facilitar a nossa vida. Nesse transcriptoma de novo, você não usa referência. E ele é utilizado justamente quando não há genoma de referência ou quando ele é mal anotado. Ou seja, você não tem as coordenadas certinhas. Você não tem informações suficientes daquele organismo. Então, a reconstrução, a montagem desses transcritos, elas são feitas a partir diretamente das reads. E como é que isso funciona? Como eu comentei nessa analogia, seria montar o transcriptoma sem referência, seria como esse quebra-cabeça sem a imagem da caixa. Apenas as peças disponíveis para você tentar ir encaixando. Que parece uma coisa muito difícil, né?
realmente é muito difícil. Mas esse tipo de metodologia utiliza essas subsequências que são chamadas de K-MERS. Esse K-MERS aqui. São subsequências de um tamanho específico que servem como unidades básicas de montagem. E aqui eu não vou me aprofundar muito nisso, porque é de uma complexidade bem maior do que o básico de RNA-seq, mas em linhas básicas como funciona. Imaginem essa aqui na direita, todas essas linhas aqui como sendo as suas reads. E aqui são o K-MER, essas unidades básicas da sua read, subsequências dela, em fragmentos pequenininhos. Você divide em fragmentos pequenininhos e vê a semelhança entre esses fragmentos pequenos, a concordância. Então, vê coisas iguais. Então, você vai juntando, que a gente chama de overlap. Então, a gente vai ver frações semelhantes e a gente vai juntando as pontinhas. E aí vai tentando, dessa forma, juntar o transcrito completo, o que é um grande desafio. E aí utiliza esse grafo de Bruegin, que isso é um modelo matemático que é utilizado para gerar essas sequências completas. Só que isso também tem desafios, como vocês podem imaginar, que certamente é muito mais difícil você montar o genoma através dessa perspectiva de novo. E por que é difícil? Justamente por causa da questão splice alternativo, uma dessas questões, possuem isoformas com sequências muito similares que geram ambiguidade nesses grafos. E aí, o que acontece? Imagine aqui, são várias subsequências que são iguais, mas são de transcritos diferentes. Então, é muito difícil você montar sem referência, considerando essas isoformas, porque eles são compartilhadas. E aí, outra questão da dificuldade do assembly, de novo, é a cobertura desigual. Genes com baixa expressão têm poucas reads, resultando em ou montagens incompletas ou fragmentadas. Então, você não tem fragmentos completos para fazer isso aqui, várias vezes. Então, elas acabam ficando pela metade. Outra dificuldade também são os erros de sequenciamento, que erros nas reads introduzem os K-MERs errados e dificultam a montagem correta. E as consequências são, esses desafios podem gerar fragmentação ou a redundância, que são múltiplas versões do mesmo transcrito. Então, vocês vejam que essa metodologia vai ter uma acurácia menor. Mas, por outro lado, você vai poder descobrir novas isoformas. Com muita dificuldade, mas é capaz. Aqui nós vamos entrar no workflow da ferramenta de mapeamento que a gente vai usar. E é o STAR, que eu disse que é essa ferramenta que leva em conta o splicing. Então, vamos lá, retomando. O que a gente tem nessa etapa são as reads de qualidade boa que a gente entrou. Então, agora a gente quer mapear o genoma naquela estratégia alinhada ao genoma, usando referência. Ele vai utilizar duas etapas, que vocês vão ver lá no Colab. A primeira etapa é a geração de índice do genoma. O genoma de referência é indexado, produzindo estruturas de dados eficientes para acelerar o alinhamento. Então, ele gera um índice nesse genoma que meio que compara o genoma com a sua read. É para que você possa ter eficiência. Então, essa read aqui, de maneira rápida, é aqui esse genoma. É nessa fração do genoma. Então, o índice serve para isso. E aí, esse índice vai ser utilizado no mapeamento das reads. E aí, essas reads são alinhadas ao genoma indexado, usando seeds, anchoring, chaining e extension, que é o seed approach, que a gente vai comentar. As seeds são as subsequências extraídas da query ou da referência, que query seria aqui a sua read. A âncora, é a seed correspondente entre a query e a referência, e o chaining são âncoras próximas que são encadeadas. E a extensão é o alinhamento feito ao redor das sementes para completar o mapeamento. Vai ficar mais fácil com essa imagem aqui. O que é que essa ferramenta faz? Imaginem esse cinzinho aqui, sendo o genoma de referência,
E aqui estão as suas reads de cDNA que saiu do sequenciador. A primeira etapa que a ferramenta faz é dividir a sua sequência em fragmentos menores, que são as seeds. Essa é a primeira etapa. As seeds são subsequências da sua read e do genoma de referência. Aí o que é que a ferramenta faz? Ela identifica seeds semelhantes entre a read e a referência. Isso aqui é uma âncora. E aí a próxima etapa é de identificar âncoras semelhantes, ou seja, identificar mais de uma subsequência que esteja equivalente no seu genoma e na sua read. Então vai identificar duas âncoras semelhantes, e aí agora você é capaz de, tendo essas duas regiões que são semelhantes, você consegue completar a sua read que está faltando. E aí você consegue fazer o alinhamento correto. Deu para entender? Algum quer aqui? Seeds são as sequências, tanto no genoma quanto nas suas leituras. Âncora, a ferramenta busca seeds semelhantes, equivalentes. E aí, depois disso, a terceira etapa, a ferramenta procura âncoras semelhantes, ou seja, semelhante do semelhante, várias porções sejam semelhantes, e aí ela consegue fazer o alinhamento completo da extensão a partir dessas âncoras. Tudo certo? É isso que a ferramenta faz, para que consiga fazer o seu mapeamento. Deu para entender? Show. Então, isso é o que a ferramenta STAR faz para conseguir gerar aquele mapeamento bonitinho. Então, o que é que a gente tem agora? Então, a gente sabe, depois que essa read aqui de baixo, alinhou essa porção do genoma, o que é que a gente sabe? Que esse gene está ativo. Então, a partir disso, a gente consegue ver várias reads que se alinham a essa porção do genoma e quantificar esse gene. Quanto ele está expresso. Está fazendo sentido? Agora a gente consegue, a ferramenta, a partir disso, estima essa quantidade e quantifica. Então essa é a metodologia dessa ferramenta. E ela utiliza, entre essas âncoras, essas junções exon-exon. Que, como eu falei, são aqueles sítios do splice que foi cortado e o exon foi unido. E aí, essa ferramenta reconhece essas junções exon que facilita esse processo. E aí, torna esse mapeamento mais fidedigno. Então, a partir da anotação de referência daquela coordenada que eu falei, do genoma de referência, então o gene começa naquela fração até essa fração. Então, a ferramenta utiliza isso para identificar essas junções e ainda melhorar o mapeamento. Então, é assim como essa ferramenta funciona. Ela consegue fazer todo esse processo para as reads das amostras que a gente tem. E aí, como é que essa ferramenta ela lida com multimapeamento? Que, como eu já comentei, que o multimapeamento é uma read que se alinhou em vários cantos do gene. Como é que ela resolve isso? Ela tem um sistema de pontuação que pontua com base em alguns critérios. Essas reads que mapeiam em múltiplos locais, elas recebem penalizações. E esse sistema de pontuação seleciona um alinhamento mais possível e vai dando esses pontos para que a read mais provável seja alinhada no canto certo. Aqui tem a maior pontuação. Seja alinhada no canto mais provável. E aí, a partir dessas metodologias, o STAR consegue reconstruir essa arquitetura completa do transcriptoma, incluindo esses eventos de splicing e splicing alternativo. E aí, o que a gente tem são várias amostras que agora foram mapeadas, certo? Então, a saída desses arquivos, a gente também faz um controle de qualidade com o MultiQC. O MultiQC consegue só juntar suas amostras de mapeamento e mostrar as informações dela. E mostrar as informações que a gente já viu. Por exemplo, aqui a gente vê
nessas amostras, que são inclusive as amostras do minicurso, a gente vê que algumas delas foram mapeadas unicamente, ou seja, mapeadas em apenas uma região do genoma, então não sofreu multimapping, não precisou passar por aquele processo, tá certinho essa aqui. Aí tem as que foram mapeadas em múltiplos locos, ou seja, sofreram aquele multimapeamento, uma read em vários lugares do genoma. Essa azul claro é a fração disso. A laranja e a vermelha são. A laranja aqui também foi para foi em vários lugares do genoma, então ela é descartada. E a vermelha é a que não foi mapeada. Vermelha e a rosa. As duas não foram mapeadas, então foram descartadas. Então a gente vê que nos dados do minicurso, a maior parte das reads, que é esse aqui, de cada amostra, foram mapeadas unicamente no genoma. E teve uma fração, sim, que foi mapeada em múltiplos locos e uma fração menor ainda que precisou ser descartada. Até agora tudo certo? Mais algum questionamento? Públicos online para utilizar. Então, das amostras tem. Você pode baixar várias NCBI, vou até colocar aqui no chat. Esses aqui são vários bancos de dados públicos que tem amostras de sequenciamento. Tem várias amostras de tudo que é tipo humanos, vários organismos, várias doenças, é uma infinidade. E aí vocês conseguem trabalhar com esses dados. Vocês só precisam filtrar no Book RNA-seq, colocar Illumina e ver a qualidade dos dados. Né? Mas vocês conseguem fazer isso facilmente. Então, pronto. Só que uma coisa, Henrique, que eu acho interessante. O bom desse segundo é o seguinte. É bom você ter uma visão completa da pipeline, para você entender o passo a passo. Por que você está fazendo cada passo. Que vai chegar quando vocês forem colocar na prática, vocês já vão fazer o controle de qualidade já pensando no mapeamento lá da frente, já pensando no enriquecimento funcional. Então, vocês vão entender tudo. Então, a partir do final dessa pipeline, vocês já vão conseguir aplicar ela, sabe? Vocês já vão conseguir entender o que é que está lá no Colab. Show. De arquivos, né? Como estão os dados no GEO e em outras bases em que fase da análise. Todas elas estão na fase antes do controle de qualidade, a maioria. Você consegue ainda encontrar dados depois do mapeamento, mas a maioria é tudo depois do sequenciamento. Eles sequenciam e já lançam todos o experimento no banco de dados público. A maioria. A maioria é isso. E alguns vão fazer essa diferença de colocar depois do mapeamento. Aí agora aprendo para... E o tipo de arquivo é FastQ, a maioria. É FastQ e o FastQ compactado, que é só para ocupar menos espaço. Tudo certo, Cristina? Alguma pergunta? Normalmente eles entregam no começo mesmo para que você possa aplicar os seus passos. Permitir que o pesquisador faça da sua forma. Porque até mesmo eu trabalho com RNA longo no codificante. Se o indivíduo colocasse um filtro de 200 nucleotídeos e no máximo 200, eu já não ia ter o que trabalhar com os dados, entendeu? Por isso que eles colocam desde o começo, para que você possa aplicar os seus filtros, aplicar a sua análise. E aqui eu só trouxe uma imagem para trazer o resumo para quem se perdeu até então do que a gente fez no mapeamento. As reads sequenciadas, aqui já tendo passado pela controle de qualidade e filtragem, são reads boas. A gente alinha o genoma, e aqui como a gente viu, já dá para fazer a quantificação desses transcritos, e aí
é feito o assembly com base em referência, ou de novo, como a gente comentou. A gente usa a referência aqui e no minicurso e no Google Colab, e a gente consegue quantificar a mudança de GNA, GNB e GNC, que a gente vai utilizar agora na próxima etapa, que é a etapa de expressão diferencial, um DSEC2. E aí, como funciona? O que a gente tem? Agora a gente tem a quantificação a gente tem o GNA, tem esse nível de expressão, tem o GNB, tem isso. O que a gente precisa fazer? A gente precisa saber se esses genes estão diferencialmente expressos. Se realmente existe alguma diferença da expressão desses transcritos, a expressão daquela proteína naquela condição. A primeira coisa que a gente faz é a normalização com os dados de DSEC2. Imagine que tem amostras diferentes de organismos diferentes. Então, naturalmente, essas amostras podem ter diferenças na expressão que não necessariamente é por causa da condição do tratamento, por exemplo. Pode ser só variação biológica entre eu e você, por exemplo. Então, o que o DSEC2 faz primeiro é a normalização. Ela aplica essa normalização baseada em fatores de tamanho para tornar as amostras comparáveis, poder fazer essa comparação. E aí ele utiliza esse modelo estatístico para a dispersão dos dados, que representa o quanto a expressão de um gene varia entre as replicadas na mesma condição a partir desse modelo estatístico. Então, quanto esse dado dispersa. E aí, o resumo é que o 2 ele ajusta um modelo estatístico para cada significativa de expressão. O resultado dessa análise é uma tabela onde para cada gene são fornecidas algumas informações-chave. Então, cada gene que foi quantificado, ele realiza um teste de hipótese para ver se está superexpresso ou subexpresso. E aí ele dá as informações estatísticas disso, se está superexpresso ou subexpresso, que são esses resultados do DSEC2, que é o log-fold change e o p-valor. O log-fold change representa a magnitude da mudança de expressão entre as condições em escala logarítmica. E aí vocês o log-fold change é uma coisa que aparece muito. Ele indica realmente se teve mudança entre as condições. E aí os valores positivos de log-fold change indicam que houve mais expressão no grupo teste do que no controle. Então, houve a magnitude de mudança de expressão. E os negativos indicam que houve mais mudança, houve mais expressão no controle do que no grupo teste. Então, imaginem assim, o log-fold change positivo quer dizer que a hipótese do grupo teste deu acima. Então, tem maior expressão do grupo teste do que o controle. E se deu negativo, é porque o controle, a nível de expressão dele, deu maior do que o teste. Então, se o grupo controle deu maior que o do teste, quer dizer que esse aqui está sendo suprimido. E aí o zero do log-fold change é que significa que não teve diferença. Isso é importante entender. Então, log-fold change positivo indica que o grupo teste teve uma mudança significativa, e o grupo controle em relação ao grupo controle. E o log-fold change negativo significa que o grupo controle teve mais expressão. Quer dizer que provavelmente o grupo teste está sendo suprimido. Certo? E aí, a avaliação estatística do log-fold change é feita com p-valor, que é realmente a medida estatística. Quão compatíveis os seus dados são com a hipótese nula, ou seja, que não há diferença. Ele avalia isso. O quão os seus dados estão de acordo com que não há diferença. E aí, nesse sentido, os valores baixos, por exemplo, o tipo P abaixo de 0,0, vai indicar que tem diferença significativa. Quer dizer que os seus dados não estão de acordo com a hipótese nula, que não há diferença. Deu para entender? Por isso que o p-valor é para dar um valor baixo. Então, log-fold change positivo indica que houve mais expressão no grupo teste, indicando que deve ter algum gene superexpresso. E no log-fold change negativo significa que o controle deu uma expressão maior. Então, o do grupo teste deve estar sendo suprimido. E o p-valor é uma medida estatística que avalia quão compatível o seu dado é com a hipótese nula de que não há diferença. Basicamente é isso. E aí eu trouxe esse exemplo, com o exemplo fica mais fácil de entender, porque isso aqui é difícil de entender, né?
20 mil genes, um experimento com 20 mil genes sem diferença real entre as condições. Então, eu estou dizendo que não tem diferença. São 20 mil genes e está todo mundo ok. Mesmo se você aplicar esse p-valor abaixo de 0,05, ainda tem uma expectativa de erro. Espera-se que 5% desses testes apareçam como significativos sem restar realmente. E é por isso que se utiliza múltiplos testes para corrigir isso, os falsos positivos, que é o p-valor ajustado. Então, esse valor de 0,05 é o valor que indica a possibilidade de erro nas suas análises de RNA-seq de genes diferencialmente expressos. Então, a gente precisa ajustar esse p-valor para que não tenham falsos positivos. E aí, genes com esse p-valor ajustado são considerados diferencialmente expressos, com significância estatística controlada para múltiplos testes. E aí, isso aqui é um valor-chave para a gente, que eu quero que vocês guardem, o p-valor ajustado menor que 0,05. E aí, a partir disso, a ferramenta vai aplicar um filtro, que apenas irão ser selecionados os genes que têm o p-valor ajustado menor que 0,05. E aí a gente vai receber uma lista de genes que são diferencialmente expressos, porque estão de acordo com essa condição. Até aí tudo certo? Mais confusa essa parte, né? Mas isso aqui é importante porque no DSEC o que vai sair são esses resultados. O fold change, p-valor e o VD para p-valor. Esses resultados lá. Anotação com o bioma RT. O que é que acontece? O problema. Imagine agora que você tem uma lista de genes diferencialmente expressos. Você aplicou o filtro de p-valor ajustado abaixo de 0,05. Só que os genes estão nesse formato aqui, ó. Que gene é esse? O que é que esse gene significa biologicamente? Não tem como saber, né? Porque não está para um usuário normal, uma pessoa normal ler isso aqui. Está para o computador, né? E aí essa ferramenta, o Bioma RT, resolve isso. Ela converte esses IDs para nomes de genes legíveis para a gente. Por exemplo, TP53, BRCA1. E aí essa ferramenta se integra com o Ensemble, que é um banco de dados que tem essas identificações de gene, e recupera essas informações sobre cada gene, o nome, descrição, símbolo, e é a partir disso que a gente consegue fazer uma interpretação biológica, porque a gente consegue identificar esses genes e saber quais são. Né? E aí, com os nomes e descrições funcionais, é possível interpretar os resultados no contexto biológico e avançar para a análise de enriquecimento. E aí, o exemplo que eu trouxe foi esse identificador aqui, que é o TP53. Então, a gente identificou que esse gene está diferencialmente expresso. Então, provavelmente, se ele está diferencialmente expresso, é porque aquela célula está passando por uma condição que, no caso do TP53, precisa de reparo do DNA. Então, ele está sendo ativo. Aí, agora, se a gente colocar e ver a lista de genes subexpressos, né, que estão com local fold change negativos, a gente vê que se ele está negativo e está com log fold change negativo, quer dizer que ele está sendo suprimido. Então, provavelmente é uma célula que está pode ser uma célula neoplásica que está suprimindo a atividade do TP53. E a partir desse bioma RT, a gente consegue tornar legível essas informações. Né? E aí, a gente entra, tá? Agora a gente tem as informações dos genes diferencialmente expressos, e nessa situação, como no TP53, a gente já consegue tirar alguma informação biológica relevante, que a gente sabe as funções do gene, a gente sabe o que é que ele atua, e se ele está diferencialmente expresso. Já é uma coisa muito boa. Mas uma das coisas de RNA-seq também é que a gente análise de enriquecimento. Teve até alguém que comentou muito sobre a análise de enriquecimento, que tem essa etapa aqui também eu acho que a pessoa falou em relação a outro sentido, mas essa aqui é uma etapa da análise de RNA-seq, que é de enriquecimento, que busca, na realidade, ter uma visão mais geral sobre a expressão gênica, não avaliar gene por gene. O objetivo da análise de enriquecimento
a identificar quais processos biológicos, funções moleculares ou vias metabólicas que estão sendo super-representados na lista de genes diferencialmente expressos. E a ferramenta é o Cluster Profile, que essa ferramenta ela analisa se determinado grupo de genes, definidos esse grupo de genes, de bancos de dados estão na lista dos genes diferencialmente expressos em frequência maior do que o esperado. Então, o que é que essa ferramenta faz? Pega uma lista de genes definidos de uma base de dados, tipo, essas duas bases de dados, base GO, Gene Ontology e base KEGG, pega essa lista, compara com sua lista de genes diferencialmente expressos. Peraí, tem alguma coisa que bate aqui? Quais são as vias que estão associadas? Basicamente, é esse o intuito da análise de enriquecimento. A base GO, né, de Gene Ontology, consegue classificar os genes em 3 categorias: processo biológico, função molecular e componente celular, permitindo a anotação funcional padronizada. Então, ele consegue ver na sua lista de genes diferencialmente expressos, classificar eles e ver os que estão associados a processo biológico, função molecular e componente celular, e te dá esse feedback. Já a base KEGG mapeia genes para vias metabólicas e de sinalização conhecidas, como ciclo celular, apoptose ou vias de doença específica. Já dá a via para você que está subexpressa, superexpressa. Então, a análise de enriquecimento transforma uma lista de genes em conhecimento biológico interpretável, conectando resultados moleculares a funções e processos celulares. E aí, são essas as categorias que eu comentei. As categorias que são utilizadas no enriquecimento são divididas nesses sistemas, que são de processos biológicos, conjuntos de eventos moleculares com função definida dentro de uma célula, funções moleculares, atividades realizadas por produtos gênicos a nível molecular, como ligação a DNA ou atividade enzimática, componentes celulares, parte da célula do ambiente extracelular onde o produto gênico está atua. São as coisas que são avaliadas. Detalhe é que ele vai fazer isso e também vai fazer a correção para os falsos positivos. A ferramenta também faz isso para esses dados. Então a gente consegue mensurar que agora a gente pode ter inferência biológica a partir desses resultados. E outra coisa do enriquecimento funcional, esse tipo também é outra metodologia de enriquecimento, que é o GSEA, que determina se um conjunto predefinido de genes apresenta diferença estatística entre 2 estados biológicos. Então, é um pouco diferente essa metodologia. Qual a diferença? Aqui, no enriquecimento, ele está usando essa lista de genes diferencialmente expressos que você forneceu, lá do DSEC. Enquanto no GSEA, ele usa todos os seus genes, não só os diferencialmente expressos. E aí ele vai ordenar esses genes, todos daquela lista que sai do mapeamento, e passou pelo DSEC, mas antes de ele filtrar os que são diferencialmente expressos, ele pega a lista completa. E aí ele consegue usar a métrica do log-fold change para ordenar. Ele ordena e utiliza todos. E por que isso é interessante? Porque muitas vezes alguns genes ficam de fora, porque não passam pelo limítrofe do log-fold change, mas tem algum padrão sutil de diferença, tem alguma expressão a mais. Então, essa metodologia identifica essas mudanças sutis em grupos de vias e consegue dar esse feedback, se tem alguma mudança sutil em alguma via de expressão molecular. E a vantagem, então, é que evita a perda de informação, ao não descartar genes com p-valor limítrofe, sendo mais sensível a sinais biológicos distribuídos. Então, aqui, diferença que não utiliza os genes diferencialmente expressos, aqui pega todos os genes e faz uma ordenação e utiliza tudo. E aqui eu trouxe uma imagem de enriquecimento, que aqui vocês conseguem ver a questão do p-valor ajustado e as vias. E aqui o p-valor está demonstrando que essas vias estão mais associadas e presentes. Né? E a gente já consegue, a partir desses dados, identificar as vias. Provavelmente já fazer alguma inferência a partir disso. E aqui eu só queria mostrar aqui do Gene Ontology, já mostra vias como biogênese do RNA, metabolismo
o processo de metabolismo de RNA ribossomal. No outro já vai trazer outras perspectivas, a biossíntese de metabólitos secundários, biossíntese de aminoácidos e biogênese de ribossoma e eucariotos. E aí a gente entra na última parte em relação à pipeline, que é a de co-expressão. Então vamos voltar aqui só para vocês entenderem. Enriquecimento, você pega duas metodologias principais. Uma pega, que é a do Cluster Profiler, ela pega os seus genes diferencialmente expressos, ela consegue fazer, então, esse enriquecimento funcional das vias e ver quais vias biológicas estão associadas a elas de acordo com essas bases de dados. A outra metodologia também utiliza a base de dados, mas ao invés de usar apenas o diferencialmente expresso, usa todos os genes. E aí consegue fazer capturar essas coisas sutis. Até aí, em relação a essa análise de enriquecimento, tudo certo. Entenderam como é o princípio? Que isso é o importante aqui. Vocês entenderem esse fluxo do que é que está sendo observado. Só isso. Entender o que é que a gente está identificando. E aqui, nessa etapa, a gente já consegue ver as vias que estão subexpressas ou superexpressas. E já é uma diferença biológica boa. Agora, a última etapa, que é a de co-expressão gênica, que funciona um pouco diferente do enriquecimento. O princípio fundamental é que genes que apresentam padrões de expressão similar entre as amostras tendem a estar envolvidos na mesma função biológica ou vias metabólicas. Então, a hipótese de co-expressão assume que genes corregulados compartilham o mesmo contexto funcional. E aqui eu coloquei esse paradigma que é famoso, né? Guilt by association. Eu quero que vocês lembrem disso em co-expressão. Então, são genes que são super parecidos. Então, essa etapa de co-expressão gênica, ela é baseada em correlação. E aí é feita com vários métodos estatísticos que são utilizados para quantificar a semelhança nos perfis de expressão entre os pares de genes. E aí as aplicações dessa metodologia, dessa etapa, é a identificação de genes com funções desconhecidas, predição de interação proteína-proteína e descoberta de novos biomarcadores. Isso por quê? Vamos entender agora. Porque a co-expressão, essa etapa, funciona com base em redes de co-expressão gênica, onde os nós representam os genes, que seriam os pontos, e as arestas representam a correlação entre pares de gene. E o peso das arestas reflete essa força de interações entre esse par de genes. E aí, essa rede vai existir a formação de módulos, que são subgrupos densamente conectados na rede. E genes dentro desse módulo tendem a compartilhar uma função biológica via sua regulação comum. Então, você consegue ver essa questão da expressão deles. E por que se utiliza essas redes? Porque as redes permitem visualizar e interpretar a organização global da expressão gênica, indo além da análise de gene a gene. Então, aqui você pega uma perspectiva muito mais... uma perspectiva maior, tridimensional. Você consegue ver identificação de hubs regulatórios, descobertas de novos agrupamentos funcionais, integração com dados fenotípicos, redução de complexidade dimensional. Você consegue entender melhor como funciona o transcriptoma da célula. Imagine que, de certo modo, você está vendo além de uma via. Você está vendo várias interações em uma única rede de co-expressão gênica. E aí, para isso, a gente utiliza a ferramenta de SemiTool, que é um pacote que automatiza a análise de co-expressão gênica de ponta a ponta. É a parte assim, do pipeline que é mais, vou dizer, automatizada, porque a ferramenta é super user-friendly. É uma ferramenta que é da internet mesmo, você consegue acessar, não precisa baixar. Você coloca os seus dados e ela já faz. Ela faz a construção automática da rede de co-expressão a partir dos dados de entrada, identifica módulos gênicos usando algoritmos de detecção de comunidades, faz o enriquecimento também, aquela outra parte que a gente comentou. Essa ferramenta faz análise automática de cada módulo contra bancos de dados e faz atualização por geração de relatório de HTML
interativo com gráficos e tabelas prontos para publicação. Eu trouxe... E ele faz a partir dessas etapas. Mais para frente eu vou mostrar uma imagem que vai facilitar essa visualização. O que é diferente no SemiToo? O que é diferente na coexpressão do que na enriquecimento? Vocês lembram que no enriquecimento, ambas as metodologias utilizavam um banco de dados gênicos, que era o GO e o KEGG. Aqui, não vai utilizar. Ela vai pegar a matriz de dados completa, sem a filtragem do DSEC, de genes diferencialmente expressos, e vai fazer uma filtragem, vai pegar essa lista completa. Essa vai ser a entrada dos dados. Amostras de matriz de expressão que saem do mapeamento com aquele log-fold change, mas que não foram filtrados no DSEC, pelo p-valor ajustado. Aí você vai ter a filtragem, remoção de genes com baixa variância entre as amostras para reduzir o ruído. Vai ser feita a correlação entre os módulos, para formar aqueles módulos de subgrupos que a gente vê na rede de interação. E vai ser feito esse agrupamento dos genes em módulos de coexpressão coerentes. Por último, feito esse enriquecimento dos fenótipos, que são a análise funcional de cada módulo e integração estatística com variáveis fenotípicas de interesse. Aqui eu trouxe um reporte do SemiToo, que aqui o input file, que eu disse que é aquela matriz de expressão de genes, que a gente sai do mapeamento, com o log-fold change, faz a quantificação da expressão. E aí ele faz todo esse processo que está aqui na parte de baixo. Ele vai fazer a mensuração, esse gráfico, é para cada gene. Então, a mensuração da expressão de gene em cada amostra, ele vai fazer. Ele faz também aquele enriquecimento, a segunda metodologia que eu falei, que é o GSEA, ele faz a primeira metodologia, que é a do Cluster Profiler, do enriquecimento, que é o ORA, que é aquele com base nos genes diferencialmente expressos do DSEC2 com p-valor ajustado. Então, ele faz as duas enriquecimento aqui, ó. Onde a gente tem os módulos de expressão e as interações entre eles. Então, é uma ferramenta muito bacana que agrega muito valor para análise de bioinformática. E aqui eu queria perguntar se alguém tem alguma dúvida nessa parte. Ficou algum questionamento? A gente está no final já. Essa é a última etapa. Tudo certo? Show. Tranquilo? Show. Então, a gente chega no final, conclusão dessa pipeline. Então, a partir da pipeline, a gente consegue transformar os dados brutos, desde aquele início que a gente tirou, desde as informações de sequenciamento até a informação biológica. A gente fez todo esse caminho. E aí, essa pipeline converte sequências brutas em dados interpretáveis. E cada etapa refina e enriquece a informação. E aí, também faz, a partir dessa pipeline, geração de hipóteses mecanísticas, compreensão dos fenômenos estudados, é a base para validação experimental e a ponte entre dados e biologia. Então, a gente consegue, por meio dele, montar essas hipóteses estatísticas para tirar informação relevante dos nossos dados. Então, a gente, a partir da pipeline também, a gente consegue fazer a revelação de mecanismos biológicos, com processos biológicos alterados, vias modificadas, redes de genes integradas, uma visão sistêmica. Então, assim, é muito rica os resultados de uma análise de RNA-seq. A gente consegue fazer identificações de padrões, genes diferencialmente expressos, mudanças de coordenadas entre genes, detecção de assinaturas moleculares. A gente faz análise em escala global, analisa milhares de genes simultaneamente, visão global do transcriptoma e captura a complexidade biológica. Isso tudo só pode ser usado para várias coisas. Vocês imaginem a infinidade de aplicações para essas vantagens da RNA-seq. São incalculáveis, né? Mas uma das aplicações práticas é a descoberta de biomarcadores, identificação de alvos terapêuticos, compreensão de doenças, do ponto de vista molecular, sistêmico,
elucidação de processos biológicos fundamentais. E defensor da IASEC, coisa fantástica. Concluindo essa parte da apresentação, nós percorremos esse caminho completo da análise transcriptômica, da aquisição dos dados brutos até dados brutos do sequenciador, até a interpretação biológica integrada, como a gente viu. Entendemos o que é transcriptoma, entendemos o que é a sua adaptabilidade, a importância para a biologia molecular moderna. Vimos o que as tecnologias de sequenciamento de RNA, entendemos as suas aplicações, as suas vantagens, limitações. Vimos esse pipeline completo das etapas de controle de qualidade, filtragem, trimming, alinhamento, quantificação e análise de diferencial de expressão. A gente fez a interpretação biológica, viu essa parte em relação ao enriquecimento funcional, GSEA, co-expressão e redes para transformar listas de gene em conhecimento biológico. Então, basicamente, aqui se encerra esse mini curso. Queria perguntar se alguém tem alguma dúvida. Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui ministrando esse mini curso. Foi muito bom esse período e eu acho que trouxe muito conhecimento para mim também. Essa é a melhor parte, Cristina. As minhas análises são tudo... Tanto que no TCC você tem que cobrar, tem que colocar orçamento, né? Essa é a melhor parte, que é o orçamento da gente. A gente só precisa de um computador bom. Aí realmente é muito caro. E aí a gente utiliza supercomputadores, né? A gente utiliza computadores virtuais, né? A gente consegue, servidores para rodar as nossas análises. Mas, mesmo com pouco recurso computacional, a gente consegue fazer análise de RNA-seq. São trabalhos cientificamente relevantes e que exigem muito pouco, porque os dados já estão publicados e são acessíveis. E aí, basicamente, é isso. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Enquanto isso, eu vou abrindo aqui. Show. Vou só apresentar para vocês brevemente aqui. Vocês conseguem acessar o Google Colab, pipeline, acessar, e vocês aqui mesmo podem fazer as análises. Aqui tem todas as informações que vocês precisam. Peço só que vocês façam, quando forem acessar, vocês façam uma cópia do Colab para vocês poderem ir editando. Aqui tem eu selecionei um dataset do DIL para fazer essas análises. E coloquei as descrições de tudo que vocês precisam saber sobre o dataset, como vocês podem obter os dados lá utilizando essa ferramenta do SRL Explorer, como é que vocês podem baixar, selecionar. E aqui eu tentei fazer os comandos com base, como é um mini curso básico, vocês não têm que ter base em programação, né? Porque é só uma introdução. Mas eu tentei fazer de maneira mais intuitiva possível, explicando os comandos, mas o papel do bioinformática sempre vai ser trabalhar com ferramenta, então vocês vão ter que destrinchar manual. Os manuais estão na lista de referência, que também estão no Drive, que são as referências. Tem aqui também o manual das ferramentas, todas as ferramentas foram utilizadas. E você utiliza os parâmetros das ferramentas para rodar essas análises, mas a partir todo esse pipeline aqui do mini curso, você consegue tirar as informações biológicas dessa espécie de fungo que foi tratada com etanol. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem nesse Google Colab, podem me perguntar também. Eu coloquei meu e-mail no final da apresentação aqui. Quem quiser anotar, pode me mandar um e-mail. E, basicamente, é isso, pessoal. Agradeço pela oportunidade, agradeço o pessoal da Liga pela confiança do mini curso. E agradeço a todos que ficaram até aqui. É isso. Bem, muito obrigado, Otávio. Obrigado pelo mini curso. Foi ministrado de maneira excelente. Acredito que foi também muito gratificante e de muito aprendizado para todos, né?
Antes do pessoal sair, eu só vou mandar o formulário do segundo dia para que todo mundo faça fazer a nossa lista de presença, para que a gente possa emitir o certificado pelo SIG Eventos. Futuramente a gente vai mandar o material para vocês e também vai disponibilizar no YouTube as que foram gravadas, que todo mundo possa visar e os assuntos tratados. A participação do Otávio, e agradeço muito a participação de vocês e gostaria de deixar como encerrado esse nosso evento, agradecer imensamente a participação de todos vocês e nos vemos nos próximos eventos da Liga. Muito obrigado.